Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br é nosso e-mail, jonasgrebe@ig.com.br. No Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Lá você tem este programa no Facebook/Do Jeito do Jonas e tem mais de 250 programas lá para você assistir no YouTube, no Facebook. Fique à vontade, mate a saudade, algum convidado que esteve aqui anteriormente, você queira ver o que ele pensa, como ele fala, veja lá no Facebook/Do Jeito do Jonas. Estamos no canal 7 do Sistema Itapema, ou SPIN, se você preferir, com reprises no canal 8 e no canal 22. E estamos no canal 11 da NET, na TV Guarujá. Você pode assistir também o programa simultaneamente pelo site www.tvguarujá.com.br e também pelo site www.guarutv.com.br. Dito tudo isso, quero apresentar o meu convidado hoje. É com muita honra, com muita satisfação que eu recebo aqui esta ilustre personalidade da nossa cidade, o professor Cândido Garcia Alonso, que é chefe de gabinete aqui na Prefeitura Municipal do Guarujá, até porque não existe prefeitura estadual, só tem prefeitura municipal do Guarujá. Então, acho que, como diz o Cândido, Prefeitura do Guarujá, já bastaria. Muito obrigado por ter vindo, é uma honra muito grande receber o professor Cândido Garcia Alonso. Obrigado, Jonas. Você sabe que a honra é minha, até porque você é uma pessoa que eu admiro, não só pela cultura ou pela competência que você tem em tratar dos problemas da cidade e dos problemas regionais, nacionais, mas porque temos uma coisa também muito em comum, e é a alegria de sermos santistas. Mas que maravilha! E ontem o Santos deu um chocolate para os nossos amigos esmeraldinos. Foi um jogo gostoso de assistir. Eu fui à Vila Belmiro e realmente valeu a pena assistir aquele jogo de futebol, porque ganhar sempre é gostoso. Não é gostoso ganhar? É claro. E ganhar bem é gostoso. Ganhar bem, ganhar jogando bem também é mais gostoso ainda. Então, eu fico contente mais uma vez de estar aqui com você. E estamos aqui à disposição para a gente poder estar discutindo, debatendo alguns problemas aqui, não só da nossa cidade, mas daquilo que for pertinente até para que a população possa ser informada. Professor, nós acabamos de ter uma Copa do Mundo no Brasil, onde nós tivemos aqui 32 seleções. Nós tivemos pessoas que vieram acompanhar a Copa de mais de 60 países, que vieram ao Brasil para assistir jogos, para fazer turismo. As pessoas, dentro daquela rivalidade de um querer mexer com o outro, mas de modo geral, muito harmonicamente convivendo. E de repente, passado aí uma semana que terminou a Copa do Mundo, nem faz uma semana ainda, uma bestialidade humana se derruba um avião com 298 inocentes dentro, alguns que estavam indo para turismo, uma equipe de cientistas que estavam indo para um congresso de combate à AIDS. Nós tínhamos ali jornalistas importantes, nós tínhamos 154 holandeses que estavam de férias, crianças de colo. E uma pessoa que se intitula ser humano, que alguém imagina que seja ser humano, joga um míssil contra um avião desse. Professor, por que essa bestialidade, professor? A primeira coisa, Jonas, eu concordo com você num aspecto. Nós tínhamos ali no avião pessoas inocentes, pessoas que estavam voltando para casa ou indo para atividades profissionais, muitas delas contribuindo não só para si, mas para com toda a humanidade, como é o caso de cientistas que iam discutir na Austrália a questão da AIDS, que ainda é um fator preocupante para toda a humanidade, não é só para um determinado povo, uma determinada nação. E a gente vê esse tipo de atitude bestial, esse tipo de atitude que extrapola a racionalidade para chamar a atenção, para simplesmente se manifestar. Esses atos que eu entendo que são atos de terrorismo, efetivamente, porque não se consegue vislumbrar uma outra possibilidade. São atos que levam a gente a recriminar, são atos que levam a gente a veementemente discordar, tá? Porque nada contribui para o crescimento da humanidade. Lamentável o fato que a gente observou, e lamentável ainda porque, querendo ou não, atinge a Malásia
um povo que há menos de 4 meses também sofreu com outro acidente aéreo. Um avião que desapareceu. Desapareceu, que até o presente momento não encontraram. Nem pistas tá? tem. Nem pistas. E que, portanto, é um povo que já vem sofrendo e, mais uma vez, se vê atingido por esta, como você bem falou, bestialidade. Um passageiro fotografou o avião, você chegou a ver isso na televisão? Vi. E colocou embaixo na rede social dele, colocou, se o avião desaparecer, ele era assim. Quer dizer, olha, é uma atitude realmente que coloca o ser humano numa condição de inferioridade. Nós somos superiores a todos os animais viventes. Eu acho que, em alguns momentos, nós somos muito inferiores. Lamentamos pelas mortes, pelas famílias e, infelizmente, briga por poder, briga por ideologias, briga por poder comandar uma área ou pessoas, brigas insanas, porque no final nós vamos todos passar. Nosso tempo passa muito rápido e as pessoas ficam se matando. Mas que Deus tenha misericórdia aí, principalmente das famílias, né, que ficaram. Professor, voltando aqui para o planeta Terra, Datafolha coloca o Serra para o Senado em primeiro lugar com 34%, o Suplicy com 29% e o Gilberto Kassab com 7%. Para governador, coloca o Geraldo Alckmin, até pelo nível de conhecimento, pelo que ele já fez, com 54%, o Paulo Scaff com 16% e o Padilha com 4%. E para presidente da República, a Dilma mantém ali aquele patamar, 38%, 34%, 38%, hoje ela sai com 36%, Aécio continua na faixa dos 20, Campos 8, em quarto o pastor Everaldo com 3, os outros nem pontuam. Como é que o professor viu essa pesquisa? É uma pesquisa ainda que é prematura, que não reflete, talvez, neste momento, a realidade política eleitoral. Haja visto, como você mesmo comentou, doutor Jonas, nós estamos aí há menos de uma semana que terminou a Copa do Mundo, todos os olhares focados para essa Copa, que foi um sucesso, essa Copa que, diferentemente de alguns que também, entre aspas, faziam terrorismo, porque não ia dar certo, que ia ter problema, porque Imagina ia faltar tudo. Imagina na Copa. Imagina na Copa. E que a gente percebe que a população recebeu muito bem todos os turistas, que várias cidades, inclusive Guarujá, conseguiu, através da seleção da Bósnia, que aqui veio, expandir as suas belezas, não só para o estado de São Paulo, que já é conhecido, para o Brasil, mas também para o exterior, ainda mais. Então, foi uma mídia muito positiva para a cidade. Como todos os olhares estavam focados e todas as atenções estavam focadas para a questão da Copa, agora, a partir dessa semana, é que a gente começa, sim, a ter um movimento político partidário. As candidaturas tiveram seus registros, estão sendo analisados. As candidaturas estão começando a apresentar suas propagandas. A propaganda político-eleitoral começa a partir do mês de agosto, na rádio e na televisão. E aí nós temos candidatos majoritários, e candidato majoritário, até para quem nos ouve, são todas aquelas eleições onde o mais votado ganha eleição caso ele tenha a maioria dos votos, ou seja, 50% mais um, nos casos de presidente e governador. A votação para senador também é uma votação majoritária, mas aí é votação simples. Aquele candidato ao Senado que for... Mas votado ganha e acabou. No Senado, ele funciona uma eleição que este ano a gente só elege um terço renova apenas 1/3 do Senado. Então nós só vamos eleger um senador este ano no estado de São Paulo, como também no Brasil. Nesse sentido, quando a propaganda efetivamente começar... Dia 11 de agosto, quando começar a televisão... Aí o que é que a gente vai ter? A exposição na mídia, efetivamente, de todas as candidaturas, e são candidaturas que têm um diferencial. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos 2 candidatos que juntos têm praticamente o dobro de um candidato que hoje é o governador. Sim. Então essa exposição pode, de uma certa maneira, fazer com que esses dados que se apresentam agora possam vir a sofrer alguma alteração. E para corroborar isso que você está dizendo, para presidente a Dilma é primeira em 36, e em segundo não é o Aécio, em segundo é branco e nulo.
Branco e nulo tem mais voto que o Aécio. Isso vai diluir com o tempo, Correto. com a propaganda, com o conhecimento dos outros candidatos. Sim, sim. Acho que isso tudo vai fazer com que a roda gire. Então, por isso que eu entendo que uma pesquisa em que pese a responsabilidade que Datafolha faz suas pesquisas, a gente não está desconsiderando essa pesquisa, tá? A gente entende que ainda é prematuro porque nós não temos efetivamente as candidaturas dentro da visão popular. A população ainda não se empoderou das informações para que efetivamente comece a pensar em quem eu vou votar para o governo do Estado, para a presidência da República, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, já que este ano nós votamos nesses 5 cargos, né? Talvez daqui a um mês, se sair uma pesquisa e essa pesquisa apontar este mesmo quadro, aí a gente começa a ter uma sinalização do resultado da eleição. Nesse momento, não está dito isso. Daqui a um mês nós vamos ter uma semana de propaganda eleitoral gratuita na televisão. E daqui a um mês nós já temos várias campanhas na rua de candidatos, através da propaganda que pode ser feita, hoje já pode ser feita através de panfletos, através já de cabos eleitorais, através da internet, divulgando efetivamente as candidaturas. Então nós sabemos, por exemplo, no estado de São Paulo, quem é o candidato à reeleição, que é o Alckmin, e que já vem trabalhando há 20 anos que estão no poder. Nós temos o SCAF, que vem pelo PMDB, com mais algumas coligações apoiando, e temos o Padilha, que vem pelo PT. São 3 candidaturas que, de uma certa maneira, vão despontar no sentido de estar disputando o governo do Estado de São Paulo. A mesma coisa se está no cenário nacional. No cenário nacional, nós tínhamos uma disputa entre a Dilma, que vem para a reeleição, o Aécio Neves, que vem pelo PSDB como oposição, o Eduardo Campos, que vinha construindo com a Marina, inclusive um certo tempo... Mas 8% é decepcionante, hein? Mas eles vinham, eu digo para vocês o seguinte, eles vinham construindo até um determinado momento quem seria o cabeça de chapa. Sim. Então, tem 8%, mas ainda falta eles entrarem na mídia, porque a gente sabe que a Marina, ela também tem uma capacidade de, digamos, de convencimento, de conversar com o eleitor e de poder fazer que até que esses 8% do Eduardo Campos venha a subir mais ainda do que está hoje. Então, volto a frisar, acho que ainda é prematuro entender que esses números possam significar vitória na reeleição da Dilma ou vitória da reeleição do Alckmin, tá? Bem como vitória do Serra para o Senado. É ainda prematuro a gente afirmar isso, é importante que a gente aguarde o desenrolar da eleição, os próximos passos. Lembro, inclusive, Jonas, e você, inclusive, tem clareza disso, que há 2 anos atrás, neste mesmo período, quem despontava como eleito no Guarujá era uma outra candidatura... E não a da prefeita Antonieta. Não a da prefeita. A prefeita Antonieta, há 2 anos atrás, no mês de junho, julho, ela tinha um índice que muitas vezes indicava que ela poderia vir até perder no primeiro turno. No primeiro turno. Então, conforme a campanha começa, conforme as propostas são apresentadas, conforme as informações chegam para o eleitor, conforme as circunstâncias externas são apresentadas para o eleitor, as coisas podem mudar. Eu quero lembrar que, inclusive, hoje, né, estamos aqui conversando, teve matéria dizendo que também a represa do Alto Tietê já apresenta um desnível da sua capacidade. 18%, está com 18% da capacidade. Então, esta questão da falta de água, esta questão da falta de planejamento, vai ser sentida pela população daqui a 2 meses, mais do que está sendo sentido hoje. Sem dúvida. Se não tiver, e aí é um problema inclusive grave, se nós não tivermos chuvas em abundância nos próximos meses, nós vamos ter um racionamento na capital monstruoso. E no interior, em que isso não afete a Baixada, mas afeta grandes colégios eleitorais. E como quando Campinas, são afetados, ele, muitas vezes, uma maneira digamos, de represar esse problema é não votando naquela pessoa que está no poder. É muito provável. Então, são situações que ainda estão sendo construídas, são problemas que podem aparecer e que, por isso que eu falo,
Calma. Calma, vamos analisar, vamos aguardar, não adianta sair soltando foguete já. Professor Cândido Garcia Alonso, vamos a um breve intervalo comercial e não sai daí porque no segundo bloco nós vamos falar das coisas locais, nós vamos falar dessa questão do aumento de salário, agora estamos aí com problema de greve dos garis e o Cândido vai nos esclarecer isso tudo, portanto fique ligado que daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Sara Cali Biju. Fica ali no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4. Para você, moça, para você, senhora, ficar linda, chique, na moda, vá até a Sara Cali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios e acessórios em geral. Brincos banhados a ouro antialérgicos com garantia a partir de R$ 5,00. Pulseiras, só R$ 6,00. Bolsas fantásticas, lindas, com grife, por R$ 59,90. É muito barato. Sara Cali Biju. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4. Sara Cali Biju. Magic Gift, a loja criativa. Presentes Magic Gift sempre surpreendem. Presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. Não deixe de conhecer a Magic Gift, a loja de presentes que sempre surpreende. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 8, no Piso Terra. Ferry Boat Plaza, loja 8, a loja é Magic Gift. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. De volta para o segundo bloco do programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e é apresentado do jeito do Jonas. Batendo um papo gostoso hoje aqui com o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal do Guarujá, o professor Cândido Garcia Alonso, que muito nos honra com a sua presença. E agora chega a hora de colocar o professor na parede. Professor, essa questão do aumento salarial, eu já trouxe aqui a própria prefeita, eu já trouxe aqui o Armando Palmieri, trouxe 2 vezes o secretário Flávio Poli, e a coisa parecia que estava caminhando para um desfecho tranquilo e, de repente, houve aí uma espécie de uma reviravolta na Câmara Municipal. Na terça-feira, a Câmara acabou não votando, adiando a votação. Em que pé está essa situação? Bom, você falou com propriedade, que já esteve aqui tanto o Armando Palmieri quanto o Flávio Poli e a própria prefeita. E a prefeita. O Armando e o Flávio Poli, desde o início do ano, vêm dialogando com os sindicatos no sentido de estar apresentando uma proposta, estavam fazendo esse diálogo. E havia 2 possibilidades. A possibilidade número 1 seria um reajuste linear para toda a categoria, então um valor fixo para toda a categoria e ponto final. A segunda proposta não seria linear, mas um linear baixo para toda a categoria, para poder fazer a reposição de várias distorções que existem hoje dentro do quadro de funcionários públicos que historicamente foram construídos, e não agora. Então, nesse sentido, esta segunda proposta foi a que teve mais ressonância no conjunto do funcionalismo. E essa ressonância teve por quê? Porque você tem funcionários que durante muito tempo, até pelo nível de escolaridade, a diferença entre a hora trabalhada de um, que tem, por exemplo, ensino médio ou ensino superior, para uma outra categoria que tem que ter a mesma escolaridade, às vezes chega a 200%. E, portanto, você tem essa discrepância, essa distorção muito grande. Isso é histórico, né? Isso é histórico, isso não foi construído agora. Sim. Então, o que a prefeita vem fazendo ao longo desses últimos 6 anos? Vem tentando fazer a reposição, a recuperação e a garantia de direitos para várias categorias. É bom se lembrar que, nesses 6 anos, a prefeita Antonieta fez, por exemplo, pelo magistério, o que nenhuma outra administração que antecedeu fez. Foi um plano de carreira, cargos e salários que foi apresentado para o magistério. Quero lembrar que os P3 tinham letras e P1 não tinham letras, passaram a ter, e a letra nada mais é do que, após um determinado lapso temporal, a pessoa progride uma letra, ou seja, ganha um plus a mais no seu salário. Tá?
Então, isto, de uma certa maneira, é conquista e é reconhecimento para uma categoria que é o magistério. Outras categorias não tiveram, ao longo desses 6 anos, talvez, tantas conquistas como teve o magistério. Nesse momento, o que é que se propunha? Que se desse um mínimo para todos e aí se verificasse quais as categorias que pudessem ter esse plus a mais. Por quê? Eu tenho um bolo, eu tenho lá um X, e esse X tem que ser repartido de uma forma entre os mais de 6 mil funcionários públicos. Eu não tenho como querer dar 20% para uma categoria se eu der 5% para todos. Não tem dinheiro. Isso foi demonstrado, isso foi... Cobertor curto. O cobertor... Ou você cobre o pescoço ou cobre o pé. Então você tem que ter opção, você tem que apresentar a proposta. O magistério, através do Ciproem, fez uma assembleia, não concordou com a proposta, porque a proposta deles era de 8%, e mais a imediata discussão e implantação de uma lei federal que estabelece que o professor tem que ter 2 textos com alunos e 1 texto com oratividade. Tá? Então, eram as 2 principais reivindicações. E os 5% e nem a questão do reajuste reescalonado foi proposta aceita pelo magistério. Bom, o projeto foi para a Câmara, porque teve um sindicato que aprovou. Na Câmara... O Sindicerv aprovou. O Sindicerv aprovou, e o Sindicerv, vamos convir, ele representa todas as categorias, 70%. Inclusive temos professores também no Sindicerv. Na Câmara, os vereadores, pela pressão legítima, eu não vou dizer que não é, claro. Pela pressão, porque isso faz parte da democracia, sim. tá? A pressão legítima daqueles que não estavam contentes, os vereadores entenderam por bem não votar, conversaram com a prefeita e pediram-se para a prefeita, isso na quinta-feira, se na sexta-feira, na quarta-feira, se na quinta-feira, ontem, ela pudesse se reunir com os vereadores e com os presidentes dos sindicatos, para ver se existia alguma coisa a mais que poderia avançar para evitar... Deixa eu fazer uma pergunta. Se o Sindicerv, o Sindicerv aceitou, ficou tranquilo. O sindicato dos professores, não, ok? Agora, o sindicato dos professores consegue uma coisa diferente. Isso também retroage ao Sindicerv ou isso já é uma questão liquidada com o Sindicerv? Não, a proposta que acabou saindo, inclusive, do sindicato dos professores, porque na hora ali na mesa ficou bem claro que precisava ofertar algo mais para a categoria do magistério. E vou lembrar, não é só a categoria do magistério que estava recebendo um índice abaixo do que estava sendo pleiteado. Outras categorias que tiveram, a partir do momento que se passou de seletista para estatutário, um plus a mais no seu salário, e, portanto, não podemos dizer que existe uma defasagem na administração da prefeita Antonieta, ou seja, que na administração da prefeita Antonieta existem perdas salariais, não existem, se comparadas com a plantação. Tem ganho. Durante o período da administração da prefeita Antonieta, o funcionalismo não tem perdas salariais, teve ganhos salariais. E também e algumas categorias tiveram ganhos, inclusive, superiores a outras categorias. Sim. Tá? A proposta era que se apresentasse alguma coisa a mais. Essa alguma coisa a mais poderia ser um possível abono. Então, o que ficou acordado ontem, nesta reunião? Ficou acordado que hoje de manhã, sexta-feira, na sexta-feira de manhã, a prefeitura encaminharia para os sindicatos ofício, informando do valor do abono, porque não ficou definido qual o valor. O secretário Armando ainda ia estudar para fazer uma média para apresentar esse valor. Os sindicatos convocariam assembleias para apreciar o valor. E apreciando o valor, se concordassem, encaminharão para a prefeitura ofício, notificando a prefeitura que estão de acordo. Notificando a prefeitura que estão de acordo com o valor, a prefeitura encaminha projeto de lei para a Câmara, para o presidente da Câmara, solicitando que o presidente convoque uma sessão extraordinária para apreciar a concessão de abono para o funcionalismo. Seria para todos. Isso não dá para dar para uma categoria e não dá para os demais. Então, isso será para todos, tá? Para aqueles que já estão nas faixas escalonadas, bem como para aqueles que só estão recebendo o linear. Então, todos estarão recebendo este abono.
Tá? Esta foi foi a maneira, digamos, mais sensata, mais prudente. É uma aceitação? Ali, pela conversa, pela mesa? Na mesa houve uma aceitação dos sindicatos. E aí você daria um abono mais ou menos em torno de R$ 200 para todos os funcionários? Eu não vou... Fixar valor. Fixar valor porque não existe, naquele momento na mesa, não se especificou que seria 100, 150, 180, Porque 200, quem ganha 150. R$ 200 é 20%. Isso. Para quem ganha 5 mil, R$ 200... É 10%. Quer dizer, vai variar muito. Também. Eu sei, mas seja como for... Mas você acelera também de quem ganha menos. Sim, quem ganha menos vai estar ganhando um percentual significativo. Mas não é essa questão de quem ganha 1.000 ou que ganha 10 mil. A ideia talvez fosse fazer com uma média salarial, ver dentro dessa média salarial um percentual que chegasse àquele 5,8%, 6% da inflação do período. Estamos resolvendo o problema. Estamos sim. A administração e a prefeita Antonieta, em nenhum momento, deixo bem claro, em nenhum momento se negou a dialogar com os sindicatos. A discutir. Tá? Não é prática dela fazer isso. Ela sempre esteve aberta para negociar. E em cima desse diálogo, dessa negociação, é que ela tem avançado e avançado em muito. E volto a frisar, os professores são as principais testemunhas que foi através do diálogo, através da construção coletiva, porque não foi uma coisa impositiva da prefeitura, mas foi uma coisa construída entre prefeitura, sindicatos e câmara, e os professores hoje têm um estatuto. Se ele tem problemas, ora, nós estamos discutindo e estamos também conversando coletivamente para superar, para resolver as questões. Até porque, Jonas, nada é perfeito, sempre tem as dúvidas. A gente faz um projeto, depois de um certo tempo a gente percebe que aquele projeto ele já não se adequa mais, ele precisa sofrer alterações para atender à realidade. Então, os professores que me ouvem, por exemplo, eles sabem muito bem, eles são testemunhas que ao longo desses 6 anos, a prefeita Antonieta, ela sempre foi uma pessoa que esteve aberta, até porque ela é educadora, é professora, e ela sempre teve esta preocupação, que era histórica, da categoria de ter um estatuto próprio, de ter garantias, de ter direitos. Não, o fato de ter passado todo mundo para estatutário, quando eram seletistas, enfim, os ganhos do governo Antonieta vão refletir por 20 anos. Eu não tenho dúvida disso. Existiam professores que não tinham progressão acadêmica, que não tinham por títulos, que não tinham letras. Sim. Tá? Então foram várias conquistas. Houveram correções que ficarão para a história. E que outras categorias não tiveram. Vamos deixar bem claro. São questões específicas do quadro do magistério. Tá? Sou professor, sou educador. Eu sei que tem coisas que são específicas da minha categoria e que eu tenho que pleitear, tenho que lutar para poder garantir para o educador as condições de trabalho, as condições de poder desempenhar com competência, com capacidade, o seu míster que é de educar. Professor, mudando de água para vinho, estão aí alardeando uma greve de garis. O que está acontecendo? Eu fui pego de surpresa também ontem à noite, quando eu vi que houve uma assembleia chamada pelo Síndico de Limpeza, né, para discutir a questão dos garis, e ficou pontual. Parece que é uma categoria apenas que presta serviço de limpeza, não é todo o serviço de limpeza, mas é uma parte da categoria do Guarujá que teria aderido a esta greve. Eles reclamam o quê? Me parece que seria uma questão de isonomia, seria receber o igual mesmo ao que vai receber os funcionários de Santos ou de Praia Grande. São Vicente. São Vicente. Eles falam São Vicente. São Vicente, Praia Grande. Onde também teve greve. Mas é uma coisa ainda que é prematuro a gente falar. Falta conversar, né? É que nem hoje. Não deu tempo ainda. Hoje se propaga que nós temos, equivocadamente, foi chamado greve e que hoje 1.800 professores estão de greve. É equivocado dizer que quando eu deflagro uma greve, que todos estão de greve. Eu tenho que ver como é que a coisa vai acontecer. Mas esses 1.800 professores hoje não foram para a sala de aula? Hoje foram. Eu não posso não estou de férias? Não. As aulas começaram... Olha, as aulas começaram ontem, começaram na quinta-feira. Se começam na quinta-feira, quinta e sexta,
É cultura, Claro. por exemplo, dos nossos alunos na quinta e na sexta não comparecer, vão comparecer em massa na segunda-feira. Os professores têm que ir para a unidade escolar, porque se não forem, eles levam falta. E eu vou dizer uma outra coisa, é equívoco também do sindicato dizer, ó, professor, vá na unidade, assine o ponto, mas não dê aula. Ora, se eu sou pago para lecionar... E assina o ponto, se você não dá aula é fraude. Eu tenho que levar, o diretor tem que consignar falta, dizer que o professor compareceu, mas saiu antes do horário. O ensino municipal é primeira a oitava? O ensino municipal, ele pega educação infantil e ensino fundamental. Educação infantil é creche, é pré-escola e o ensino fundamental, que seria do 1º ao 9º ano. Tá? Na sua época, seria do 1º ao 8ª série. Agora, minha época era 1º a 4º, depois você fazia um exame de admissão, fazia às vezes até cursinho, fazia exame de admissão para você fazer o ginásio, que eram mais 4, depois era uma luta para você conseguir pro colegial, que eram mais 3, ginásio, para depois você pensar em fazer faculdade. Era mais difícil. Hoje não, hoje o procedimento é diferente. Professor, mas... você é expulso daqui, professor. O moço está no desespero. Michel, calma, Michel. Eu vou terminar o programa, Michel. Professor, que pena, professor. Meia hora passa tão depressa, eu queria perguntar tanta coisa, mas olha, eu gostei que nós falamos do acidente, da bestialidade de abater um avião, nós falamos das pesquisas de todas as eleições, de todos os níveis, estadual, federal, Senado. Nós conseguimos falar bastante sobre essa questão dos professores, que graças a Deus está passando, dos professores não, dos funcionários em geral, dos professores também, que graças a Deus está caminhando para um desfecho onde todo mundo com certeza ficará muito mais feliz, muito mais satisfeito, porque o órgão do corpo humano que mais dói é o bolso, todo mundo sabe disso, todo mundo também tem que sobreviver, ninguém trabalha por esporte, e vejo essa sensibilidade do governo, da prefeita, de resolver, e graças a Deus estamos resolvendo. Falamos dessa questão dos garis. O que é que nós não falamos, professor? Te dou um minuto para falar aquilo que... Falamos até do Santos Futebol Clube, até da Copa. O que é que nós não falamos, professor? Não, existem muitas coisas que a gente precisaria falar e o seu tempo é gostoso. E quando a gente está tendo uma conversa gostosa, o tempo passa rápido. Eu só tenho a agradecer, Jonas, a oportunidade de estar vindo aqui e dizer mais uma vez que, fazendo parte da administração da prefeita Antonieta, a gente vê a maneira como ela se esforça, se esmera para poder estar... conseguindo resolver problemas que são estruturais, problemas que são históricos na nossa cidade, para que a gente possa ter uma cidade melhor, que não seja somente para alguns, mas que seja para todo o conjunto. E não ficar fazendo apenas política por política, que a gente acaba dizendo que isso é politicagem. Com consciência, com compreensão da comunidade, com compreensão de todos os órgãos, a gente vai, e com ajuda, porque juntos a gente consegue fazer muito mais do que apenas criticando, apenas se jogando pedra. Agradeço a oportunidade de estar vindo aqui no seu programa, me coloco à disposição para outros, para que a gente possa talvez não divagar sobre vários temas, mas que a gente possa centrar talvez em 1, 2 temas específicos e sobre eles podemos aprofundar uma discussão. Quem sabe na próxima vez que eu venho aqui a gente possa fazer até uma reflexão melhor sobre a participação política e a necessidade da conscientização da população para que vote consciente, para que não fique votando em tiriricas que acabam não fazendo nada e contribuindo apenas para que a gente fique sem representatividade efetiva, comprometida com a população. Diz que o Tiririca agora vai ser técnico da seleção, porque com o Tiririca pior não fica. Dizem, não sei. Professor Cândido, uma honra muito grande te receber aqui. Realmente, vamos já agendar uma próxima vinda. Seja habituê aqui, porque é muito importante trazer as notícias que vêm lá do gabinete. E eu declaro aqui de público, já fiz isso outras vezes, que eu tenho mais de 60 anos de idade, tenho mais de 40 anos que eu, de uma forma ou de outra, estou próximo da política. Eu nunca vi alguém com o denodo, com a vontade, com a disposição da prefeita Antonieta. Realmente eu sou um fã ardoroso da forma dela trabalhar. Todo mundo sabe que eu não sou uma pessoa de esquerda, ela é uma pessoa de esquerda, mas eu vi poucas pessoas ao longo da minha vida, pouquíssimas pessoas com toda essa vontade de acertar que ela tem. Errar, todo mundo erra, com certeza ela deve ter seus erros, mas a vontade de acertar, a determinação, o querer fazer e o que ela tem feito pela cidade, com certeza, estruturalmente, ficará para a história. Por isso eu parabenizo, por favor. Eu queria até deixar também um testemunho, porque quando eu conhecia, me recordo que o senhor tinha severas críticas à prefeita,
E a partir do momento em que foi Fui conhecendo. Exato, melhor, exato. mudou. Isso, às vezes, é uma coisa... conhecer. O fato da gente conhecer significa que a gente pode se apoderar de informações que não chega para a gente. Sim. E aí muda a nossa visão, aí muda a nossa percepção do outro, porque a gente começa a perceber que o outro não é aquilo que os outros dizem, mas que ele tem uma outra realidade. Parabéns, inclusive, por essa mudança, por essa conversão que aconteceu, e fico contente. Nós somos seres humanos sempre prontos a melhorar e a aprender. Obrigado, professor. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.